Bem-vindo, Zinho! Que jogaço, hein, Tetra? E deu galo, hein, Tetra? Um abraço, boa noite, amigo. Boa noite, João, Mauro Naves, presidente, Pascoal, meu parceiro, e o fã de esporte, é claro, né? A razão da gente estar aqui. Que jogaço, João, que jogaço, assim, há algum tempo, né? Assim, é claro que teve compromissos de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Atlético, falando dessas três potências que estão aí com favoritismo, né? Com os elencos mais badalados do momento. Mas fazia tempo que eu não sentava assim e apreciava um jogo de muita qualidade, né? De muitas variações, entrega, intensidade. A gente vê muito isso quando a gente, aqui, né, nos canais Disney, vê um Liverpool jogar, vê um Manchester City jogar, ou um próprio Real Madrid com PSG. Jogos assim, grandes da Europa, a gente vê grandes espetáculos. E eu vou te falar que ontem realmente eu vi um grande jogo com opções dos dois lados, com o trabalho dos dois treinadores, com muitos bons jogadores dentro de campo, né? Com opções, né? A gente fala do Hulk, fala do Gabigol, mas aí você tem que falar do Arana, do Keno, né? Do Nacho, do Godin, de vários atletas, né? Do Atlético, aí você olha para o Flamengo também, Bruno Henrique, Arrascaeta, Davi Luiz. É uma verdadeira constelação dentro de campo e deu no que deu. Um jogo equilibradíssimo, de altíssimo nível, os dois times procurando vencer o jogo, os dois times tentando propor o jogo e no jogo você percebeu isso. Começa um pouquinho melhor o Atlético, o Flamengo depois toma conta mais do final ali, do meio do primeiro tempo em diante, mas aí o Atlético faz o gol quando é o melhor momento do Flamengo. É a grandeza dos dois elencos, né? E aí vai para o segundo tempo, o Flamengo vira o jogo, quando pensa que está definido, tem as mexidas dos treinadores, a gente vai comentar sobre isso no programa, mas exaltar o grande jogo, o grande clássico, tudo aquilo que a gente projetou. Ainda bem que não teve dentro de campo nenhum tipo de confusão, né? Os jogadores se preocuparam em jogar bola, não entraram na pilha dos dirigentes e proporcionaram para a gente um grande espetáculo. No final, tanto equilíbrio foi para os pênaltis e até nos pênaltis teve muito equilíbrio, né? Todo mundo fez nas primeiras sequências dos 5 cobradores. E aí depois foi aquela coisa, né? Perde um aqui, perde outro lá, perde um aqui, perde outro. Eu falei, daqui a pouco vão ter que ir para cara ou coroa, porque ninguém decide. E aí o Atlético, no final, foi mais feliz, né? Com o Everson brilhando, né? Um goleiro que ele, de vilão, vira herói. Foi assim contra o Boca, também, né? Na Libertadores. E agora, quando ele perde o pênalti, e aí depois ele vai lá e defende o pênalti do Vitinho, dá o título para o Atlético, merecido. Se fosse o Flamengo também seria, pelo que apresentaram, mas só um pode ser campeão. E foi o Atlético com todo o mérito, né? Porque o Hulk, o incrível Hulk, estava lá, né, João? E o incrível Hulk decidiu. É verdade, o super-herói atleticano, o incrível Hulk. Obrigado, Atlético Mineiro e Flamengo, pelo espetáculo que vocês proporcionaram. Esperamos que durante a temporada 2022 outros grandes jogos assim aconteçam. Atlético e Flamengo são garantia aí de bom futebol. E esperamos também que outras equipes do futebol brasileiro, que tem muito potencial, possam apresentar um grande futebol e que nos brindem com jogaços como esse, presidente Mauro Naves, e deu galo, super campeão do Brasil. Tudo bem, presidente? Boa noite, João, Pascoal, abençoadozinho, abraço enorme ao fã de esportes que está em casa. Puxa vida, quando você falou assim para chamar o Zinho, aconteceu tudo que a gente previa e tal, a gente estava prevendo também, de repente tem problema, confusão. Graças a Deus a gente errou, né? Essa parte a gente errou, o Zinho tocou aí com muita felicidade, porque tudo aquilo que houve fora, extracampo, de dirigentes, etc. Continuou depois do jogo. E continuou e tal, essas cutucadas, elas não entraram em campo, os jogadores fizeram uma partida que a gente chama assim, espera-se que seja um grande aperitivo para o futebol brasileiro esse ano. O ano passado já havia acontecido isso com Flamengo e Palmeiras, né? Sim. Com várias coincidências no resultado.
Só na hora dos pênaltis que foi o contrário, né? Exato. No ano passado foi o Flamengo que teve 2 chances de matar e não matou, mas depois... Desculpa, o Palmeiras teve 2 chances, não matou e perdeu. Dessa vez foi o Flamengo que teve 4 chances. Mas, assim, bom demais, né? Muita qualidade técnica dentro de campo. Está sendo muito questionado aquele que perde, né? Porque, na verdade, assim, não houve derrota, né? A derrota foi nos pênaltis, né? Para mim, o Flamengo do Paulo não perdeu. O jogo foi 2-2. Mas então daqui a pouco vamos falar sobre o jogo, modificações, por que colocou o Diego e não o Marinho ou Pedro, etc. São questionamentos que o torcedor está fazendo agora, porque nos pênaltis, em que aí acho que a interferência deles era mínima dos técnicos, perdeu o Flamengo. Há quem diga que talvez o Paulo devia se ter interferido até nos pênaltis. Eu entendi muito o que ele explicou. Ele escolheu os 5 primeiros para bater e disse, a partir dali, quem se sentir bem, se é que vai ter mais do que 5, não se sabia. Quem estiver bem, vai lá e bate, e depois a gente coloca, assim, a parte, a história do Gabigol, que eu imagino que a explicação dele era o que eu estava esperando. Eu acho que ele queria bater um pênalti depois que o Atlético tivesse perdido, pela garantia dele confirmar um título. Só que isso não aconteceu. Mas, enfim, jogaço. E tomara que a gente veja vários deles assim durante a temporada. Foi isso que foi bastante interessante. Muito, muito interessante. Daqui a pouco, o pênalti do Gabigol, erros e acertos da final. Tanto do lado do campeão Atlético, porque quando se vence é exaltado e os erros ficam em segundo plano, e também o lado do Flamengo, o vice, os acertos e os erros. Daqui a pouco nós vamos detalhar tudo isso para você ligado aqui no ESPN FC. Oswaldo Pascoal, nosso mister, que jogaço e deu galo, Pascoal. Um abraço, Pascoal. Espetacular, João, Marzinho. A gente tá diferente hoje. Botou uma camisa... O Zinho é diferente. Você viu a camisa que ele tá hoje? Hoje não é brincadeira. No clima do carnaval. Ele sempre tem uma deixazinha. Abril. Tá chegando. Tá chegando. Eu tô Tá ligado. chegando a hora. Eu tô ligado no movimento. Acontece o seguinte. Primeiro eu queria dar os parabéns. O bloco vai ficar só em casa. Boa, melhor, hein, Tetra? É o bloco do eu sozinho, né, Zinho? Eu queria primeiro de dar um grande abraço do Turco Mohamed. Turco Mohamed. Sabe, ele pode não ter feito muita coisa para mudar o time do Atlético, porque ele já pegou um Atlético bem montado. E a humildade dele de dividir o título com o Cuca. Aí é que ele ganha os caras. Aí é que ele ganha a torcida, ele ganha os jogadores, por essa humildade dele, por esse jeitão dele de fazer as coisas. Parabéns, parabéns pro Atlético, campeão, parabéns. É bonito. O Atlético já tinha sido campeão do Brasil, campeão brasileiro e campeão do Brasil, e campeão da Supercopa, para mim, foi uma consequência do trabalho. Belo jogo, sensacional, maravilhoso, encantador mesmo, ver um tipo de jogo assim no futebol brasileiro. O Paulo fez o que pôde, o Paulo Souza, no time, pois a gente pode entender as modificações, né? Sim, vamos detalhar isso, Pascoal. Explicar também, porque todo mundo fala, botar, por que botar, por que não botar, por que não, porque quando... Tudo é o seguinte, ó, tudo é o seguinte, quando dá certo, se o Hugo bate aquele pênalti e a bola entra... Não tinha Valente hoje falando que o treinador não foi bem. Eu ia falar do Turco. Que o Gabigol não sei o quê. Não tinha Valente. Aí é o seguinte, se o goleiro do Atlético não pega o pênalti, aí ela tá vendo esse Turco aí? Tudo tem isso, cara. Resultado, esse negócio no futebol é assim, é movido pela paixão. É movido pelo torcedor. Você olhou a afeição dos torcedores na arquibancada na hora do pênalti, não? Você chegou a notar como é que estavam os caras? Não passava nada. Não, tinha gente chorando, tinha gente agoniada, tinha gente passando mal. Teve um cidadão que passou mal, precisou sair na ambulância. Teve isso. Então, gente, é o futebol e é bonito por isso. É encantador por isso. E aproveitem esse momento de ver um jogo dessa importância, dessa qualidade. Eu acho que isso deve ser curtido. E aí, Turco, Mohamed, você só está comprovando que você é um cara... especial, diferente mesmo. A gente vai falar depois do negócio do vamos Gabigol, falar do Paulo Souza, mas agora, do Gabigol Pascoal... você não vai falar, não, né? Como é que é? Do Gabigol. Do Gabigol vamos falar. Vai falar. Vai falar do Gabigol, do Paulo Souza,
dos erros e acertos do Flamengo e dos erros e acertos do João Gomes, temos que falar. O que jogou foi uma barbaridade. É o que eu tô falando aqui. Com o Hulk, o João Gomes foi... Aliás, só uma coisa. E a dividida é bom, hein? Você viu, o Daronco tá mais forte que o Hulk. Tá mais forte que o Hulk. O tamanho do braço do Daronco, ele faz exercício, hein, gente? O que eu falei aqui, são os erros e acertos do campeão e do vice. Claro que do campeão... Um óculos. Tem que botar... O Tetra daqui a pouco... O Tetra deu uma espetada. Daqui a pouco tem muita coisa pra gente falar desse jogo extraordinário que foi Atlético e Flamengo. É verdade, né? Mas é o seguinte... O Turco Mohamed, Pascoal falou aqui da humildade dele, né? Já levantou a primeira taça e ele falou isso aí. Presta atenção. Primero, parabéns a toda la directiva de Atlético, a los jugadores, a toda la masa atleticana. Felicitaciones a mí por hacerme parte de su familia. También compartir este título con Cuca, que él fue parte fundamental, importante para que hoy Atlético jogue la Supercopa. Muito bem, isso aí, né? Ele fez questão de lembrar. Estou pegando um trabalho que já estava bem encaminhado, pronto, campeão, e estou dando sequência e o Atlético foi campeão. Parabéns ao Turco Mohamed e ao Galo. E o Everson, hein, também foi um destaque importante, fez parte daquela saga dos pênaltis, né? Naquela alternância, uma hora perde, uma hora pega, outra hora faz, outra hora perde. Uma loucura, mas no final gritou é campeão. E o Everson, hoje no Sport Center, declarou o seguinte. No voo de BH para Cuiabá, a gente foi 2 horas e meia de voo, a gente foi 2 horas analisando todos os possíveis batedores para se acaso tivesse uma decisão de pênaltis. A gente analisou 20 batedores de pênalti. Então, com certeza, esses 20, às vezes você não consegue gravar todos, mas a maioria a gente consegue gravar. A gente sempre tem aqueles que a gente sabe que já são batedores oficiais, que são batedores de qualidade, que batem nos momentos mais decisivos. A gente sempre procura estudar o entorno do jogo, o momento, se é um pênalti decisivo, se não é um pênalti decisivo, se às vezes o batedor ele precisa ser obrigatoriamente, ele tem que fazer o gol, às vezes ele pode errar que tem ainda mais uma cobrança, mais cobranças para vir depois dele. Então a gente procura analisar tudo isso, todo o entorno do jogo, todo o momento de pressão, e fora isso tem o feeling do goleiro também, porque não é uma conta exata. Tanto que teve batedores que acabaram mudaram sua forma de bater, teve os batedores que mantiveram o seu jeito de bater nessa decisão. Pois é, detalhes que fazem diferença. E o Everson falando aí exatamente daquela loucura. Claro que a gente já teve cobranças de pênalti desse nível, até mais longas, né? Mas realmente foi uma saga, foi sensacional, hein, Mauro Naves? Que loucura, hein? Foi o jornal Olé da Argentina, né? Para dar um elogio ao Nacho, né, e ao próprio El Turco, colocou ontem como manchete a infartante decisão por pênaltis. Porque realmente